Quando a gente pensa em profeta, o que vem na cabeça? Uma bola de cristal, umas previsões meio misteriosas, né? Mas e se a gente te dissesse que os profetas do Antigo Testamento eram menos adivinhos e muito mais ativistas sociais? Bora desvendar o papel surpreendente desses mensageiros em momentos cruciais da história de Israel. Então a grande pergunta que fica é essa. A função deles era mesmo prever o futuro ou era mais sobre confrontar o presente? Olha, a resposta para isso pode mudar totalmente o jeito como a gente lê esses textos antigos. Vamos investigar. E tudo meio que começa aqui, com essa promessa fundamental lá em Deuteronômio. A essência de ser um profeta na Bíblia não era ter uma habilidade especial, um superpoder. Era sobre ter uma missão divina. Eles eram, acima de tudo, a boca de Deus, chamados para passar uma mensagem específica e não as suas próprias ideias, sabe? Para a gente entender essa figura por completo, a gente vai explorar 5 pontos-chave. Primeiro, por que eles surgiam? Depois, vamos dar uma olhada nos livros que levam seus nomes. Aí, quem eram essas pessoas, como eles recebiam as mensagens e, por fim, qual era o suco, a essência do que eles comunicavam. E esse primeiro ponto já é crucial. Os profetas não eram uma presença constante, tipo um cargo fixo. Eles apareciam como uma intervenção divina em tempos de crise extrema, sabe? Quando a nação estava num ponto de ruptura mesmo. E existia um padrão nisso. Repara só nesse ciclo. Tudo começa com a aliança entre Deus e Israel. Quando essa aliança era quebrada, vinha a desobediência, o que gerava uma crise. É exatamente nesse momento que o profeta surge, com uma mensagem de arrependimento. Se o povo ouvisse, o resultado era a restauração. Se ignorasse, a consequência era a destruição. É um ciclo bem claro de causa e efeito. Portanto, a palavra do profeta era uma resposta direta a uma nação que estava se distanciando da sua aliança com Deus. Eles não falavam de trivialidades, não. Eles iam direto na ferida, nas falhas morais, na injustiça social e na corrupção política que estavam destruindo a sociedade por dentro. Agora vamos mudar um pouco o foco e olhar para a literatura para ver como isso se organiza. Porque profetas, na Bíblia hebraica, não se refere só às pessoas, mas a uma seção gigantesca de livros que é dividida em 2 partes bem distintas. De um lado, a gente tem os chamados profetas anteriores. São, na prática, os livros históricos que contam a história épica de Israel. Do outro lado, os profetas posteriores, que são as coleções dos discursos inflamados das visões que os profetas proclamaram. Então é tipo história de um lado, oráculos do outro. Mas por que essa parte da história é considerada profética? Muitos estudiosos explicam isso com o conceito de história deuteronomística. A ideia é que, depois da tragédia do exílio, esses livros foram compilados para responder uma pergunta muito dolorosa: por que isso aconteceu com a gente? E a resposta foi encontrada olhando para o passado de Israel, mas com as lentes da aliança e da lei de Deuteronômio. Um ótimo exemplo de como a análise moderna vê esses textos é o livro de Isaías. Muitos estudiosos não o veem como a obra de uma pessoa só, mas como uma coleção de textos de pelo menos 3 épocas diferentes. E o legal é que cada seção reflete as crises específicas do seu tempo, desde a ameaça dos assírios, lá no começo, até a esperança do retorno do exílio, muito tempo depois. Ok, já vimos os livros, agora vamos focar nas pessoas. Afinal, quem eram esses indivíduos? A Bíblia usa vários títulos para descrever essa galera, e cada um revela um lado diferente da função deles. Tinha o vidente, ou roê em hebraico, que era um termo mais antigo para alguém que sabia de coisas ocultas, tipo Samuel. Tinha o visionário, ou rosé, que, como o nome diz, recebia revelações em visões. Tinha o homem de Deus, um título muito aplicado a operadores de milagres como Elias e Eliseu, e o mais comum de todos, profeta, Nabiê, que significa literalmente o chamado, aquele que foi convocado para falar. E agora vem a parte mais misteriosa. Como eles recebiam a mensagem divina? O mundo antigo era cheio de métodos de adivinhação, alguns bem estranhos, e Israel estava ali no meio de tudo isso, não era uma ilha. Basicamente, a gente pode dividir em 2 grandes categorias. A primeira é a adivinhação indutiva, que era a arte de ler sinais no mundo exterior, nas estrelas, no voo dos pássaros ou até nas entranhas de animais. A outra é a adivinhação intuitiva, que era sobre receber uma mensagem direta de dentro através de sonhos, oráculos ou até mesmo da consulta aos mortos. E aqui tem um exemplo impressionante de adivinhação indutiva. Isso são modelos de fígados feitos de argila lá da Mesopotâmia. Sacerdotes especializados examinavam o fígado de um animal que era sacrificado e interpretavam cada marca, cada imperfeição como uma mensagem dos deuses. Era uma ciência bem complexa para eles. A Bíblia também fala de práticas intuitivas, mas geralmente para proibi-las, como a necromância,
Tem aquele episódio super dramático do rei Saul que, desesperado e se sentindo abandonado por Deus, procura uma médium para invocar o espírito do profeta Samuel. Ele queria uma última orientação, mesmo que por um caminho proibido. Então aqui está o pulo do gato. Enquanto o mundo ao redor praticava rituais super complexos, a principal forma de revelação para os profetas de Israel era direta. Eles não precisavam de intermediários ou de sinais. Eles recebiam a mensagem através de visões e audições no encontro direto com a palavra divina. E às vezes, só as palavras não eram suficientes. Aí os profetas faziam o que a gente chama de ações simbólicas, que eram verdadeiras performances dramáticas. O caso de Osés é talvez o mais forte. Ele foi instruído a se casar com uma prostituta para que o casamento dele e a infidelidade da esposa se tornasse um símbolo vivo e doloroso da relação de Deus com o Israel infiel. A vida do profeta virava a própria mensagem. E finalmente a gente chega na essência da mensagem. Se não era só sobre prever o futuro, qual era o verdadeiro foco dos profetas? A gente pode dizer que a mensagem deles era dupla. É um processo de 2 passos. Primeiro, e mais importante, eles confrontavam o presente. Eles eram os críticos sociais do seu tempo, denunciando a exploração dos pobres, a corrupção dos reis, a hipocrisia religiosa. E segundo, eles anunciavam o futuro, mas um futuro que era a consequência direta das ações do presente. A desobediência levaria ao juízo, mas o arrependimento abriria a porta para a esperança e para a restauração. E essa é a grande conclusão. A profecia bíblica é menos sobre adivinhação e muito mais sobre responsabilidade moral. É a revelação da vontade de Deus para o aqui e agora, com um aviso muito claro de que as nossas escolhas de hoje determinam a realidade de amanhã. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Será que esses mensageiros antigos, com esse clamor todo por justiça e por responsabilidade, são só figuras históricas, coisa do passado? Ou será que a voz deles, que ecoou no meio de tantas crises há milênios, ainda tem algo urgente para nos dizer hoje? Talvez a resposta não esteja no passado, mas em como a gente decide agir agora.